Bem-vindo aos Relatos Assustadores. Primeiro relato: Urso Macabro. Na época, eu tinha cerca de 10 anos, e a noite de Natal era sempre aguardada com grande expectativa em nossas reuniões familiares, principalmente na hora de abrir os presentes. Cada detalhe daquele dia especial está gravado em minha memória, da atmosfera festiva, a deliciosa comida e, é claro, os brinquedos. Meus pais me deram uma boneca de pano, mas havia também outro presente que se tornou meu favorito: um urso de pelúcia. No entanto, até hoje, permanece o mistério de sua origem, pois ninguém na família afirma tê-lo comprado ou me dado de presente. Contudo, o fato é que havia meu nome naquele embrulho. Meu carinho por esse urso era imenso. Imediatamente, o chamei de Toby. Eu o levava para todos os lugares, tornando-o o meu fiel companheiro. No entanto, algo começou a parecer estranho em relação a Toby. Não consigo recordar exatamente quando, mas já fazia alguns meses desde que Toby estava em casa. Certa vez, enquanto brincava no quarto com minhas bonecas, pensei ter ouvido uma voz vindo em direção à porta. Fui olhar, não havia ninguém lá, pois minha mãe havia saído para ir ao mercado e ainda não tinha retornado. E a voz não era de uma mulher. Curiosamente, Toby estava próximo à porta. Bem, ignorei. Já estava um pouco enjoada de brincar com o Toby. Continuei com minhas bonecas. A chegada do meu aniversário trouxe outro presente dos meus pais, uma boneca de pano que me encantou. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto eu dormia, o quadro que ficava na parede, exibindo uma foto minha segurando Toby, caiu com um forte barulho de vidro quebrando. O barulho me deixou apavorada, e meus pais correram para verificar, encontrando o quadro quebrado no chão. Naquela noite, retornei ao sono, mas fui assombrada por um sonho peculiar. Eu brincava com Toby, mas ele ficou nervoso, crescendo para uma altura assustadora de uns 2 metros. Sua expressão era de fúria, e eu me via caindo em um abismo sem fim. Acordei abruptamente, saltando na cama, e, ao olhar para o alto do armário, vi Toby encarando-me de maneira perturbadora. Aterrorizada, corri para o quarto dos meus pais e dormi ao lado deles. No dia seguinte, meu pai retirou Toby do alto do armário e o guardou em uma caixa na garagem. Entretanto, naquela noite, ouvi vozes chamando e gritos de desespero ecoaram em meus ouvidos. Aquela voz não me deixava dormir, e, novamente fui dormir com meus pais. Na manhã seguinte, fui até a garagem, peguei Toby e o levei para o quarto. As vozes cessaram, mas os pesadelos persistiam. Em um desses pesadelos, Toby estava alegre, propondo um jogo diferente que envolvia ir à cozinha buscar uma faca. Eu argumentava que meus pais não permitiriam, e Toby, mais uma vez, tornava-se agressivo. Eu caí em um buraco sem fim, e acordava e corria ao quarto dos meus pais para dormir com eles. No último pesadelo, Toby sugeriu que eu saísse de casa para brincar de pega-pega na rua, mas eu deveria estar vendada. Dessa vez, aceitei, e, de maneira vívida, como se fosse real, acordei com o som estridente de uma buzina e uma luz intensa à minha frente. Era como se eu tivesse corrido para o meio da rua e um carro estivesse para me atropelar. Após esse episódio, meu pai decidiu pôr um fim em Toby. Na época, ele afirmou tê-lo jogado no lixo, mas anos depois revelou que ficou assustado com minhas histórias e o queimou em um terreno abandonado no final da rua. Desde a partida de Toby, nunca mais experimentei pesadelos ou vozes, mas a pergunta persiste em minha mente: de onde veio aquele urso? Segundo relato: Boneca Barbie Macabra. A história que compartilho ainda me deixa com muitas dúvidas, mesmo após 25 anos.
Minha filha, agora com 20 anos, afirma não se lembrar de nada do que aconteceu. Naquela época, mudamos para uma casa alugada no centro da cidade, uma mudança que nos trouxe alegria. Afinal, era um lugar maior, com a mesma mensalidade e mais próximo do trabalho de meu marido. Certo dia, enquanto minha filha brincava no quarto, o silêncio na casa me intrigou. Criança em silêncio pode ser um perigo às vezes. Fui ao quarto para dar uma olhada. Ao entrar no quarto, notei que ela brincava com uma boneca Barbie que eu desconhecia. Surpresa, questionei de onde ela havia tirado aquela boneca. Pois, não tínhamos condições de comprar uma. A resposta de minha filha foi intrigante. Ela disse que a tinha achado em uma caverna no sofá. Ao inspecionar o sofá, que já estava na casa quando nos mudamos, percebi que o braço se abria. Era a caverna que minha filha tinha descoberto. Mas, era mais como um defeito do que propriamente um esconderijo. Alertamos o proprietário da casa sobre a descoberta, mas ele alegou não ter conhecimento da existência da boneca, afirmando que os inquilinos anteriores não tinham filhos. Com isso, ele permitiu que ficássemos com o brinquedo. Embora um tanto desconcertante, permiti que minha filha continuasse a brincar com a boneca, afinal, era apenas uma boneca e ela estava encantada com sua nova descoberta. Os dias passaram, e percebi a boneca surgindo em diferentes cantos da casa. Minha filha, que costumava guardar seus brinquedos após brincar, jurava não ser a responsável pelos deslocamentos inexplicáveis da boneca. Aquilo começou a me irritar, pois a encontrava jogada em locais inusitados diariamente. Quando fui conversar com ela, ela insistia que não era responsável pelas mudanças de lugar, afirmando que a boneca agia por conta própria. Inicialmente, rejeitei a ideia de uma boneca andar sozinha, considerando ser algo impossível. No entanto, com o tempo, comecei a suspeitar que algo realmente perturbador estava acontecendo. Em uma ocasião, descobri a boneca dentro da geladeira. Mas, minha filha não teria força para abrir a porta e nem altura para deixar nas prateleiras de cima. Nesses dias, minha filha já havia perdido o interesse na Barbie. Para ser mais exata, ela tinha um certo medo da boneca. Ela começou a relatar eventos perturbadores. Em uma noite, acordou chorando, afirmando que a boneca havia falado coisas horríveis e a machucado. Ao verificar, realmente haviam arranhões em sua perna. Claro que, o machucado pudesse ter sido causado em qualquer lugar durante suas brincadeiras. Mas, o mais preocupante era o terror genuíno estampado no rosto dela, recusando-se a compartilhar os detalhes das palavras feias ou proferidas pela boneca. Tomamos uma decisão naquela noite e jogamos a boneca no lixo. Coincidência ou não, os eventos inexplicáveis cessaram a partir daquele momento, trazendo alívio para nossa casa. Terceiro relato: fantoches macabros. Eu estava em um acampamento, e, para passar o tempo, decidi andar um pouco pelas trilhas daquela mata. De repente, vi algo que parecia uma casa antiga. Fiquei animado pensando se alguém realmente morava naquele lugar, ou se seria alguma antiga cabana de caça abandonada. Ao me aproximar, vi que era uma casa antiga, mas não estava abandonada. Apesar de antigo, estava bem cuidado, não havia nada quebrado. As janelas estavam intactas. Então, decidi bater na porta e descobrir que tipo de pessoa morava em um lugar como aquele. Mas, ao bater, percebi que, surpreendentemente, a porta não estava trancada e cedeu ao meu toque. Um dilema se instalou de entrar ou não naquela cabana que parecia desafiar o tempo. A curiosidade venceu, e com uma espiada pela porta, deparei-me com uma cena intrigante. Na escuridão da casa, pensei ter visto centenas de olhos brilhantes. Será que eram animais? Pensei. Optei por iluminar o ambiente com minha lanterna, descobrindo detalhes impressionantes.
Quem poderia imaginar, haviam dezenas de bonecos naquela casa. A curiosidade me venceu, e eu entrei na casa para ver de perto aqueles bonecos. Ao adentrar a casa, deparei-me com uma incrível coleção de bonecos que revelaram ser antigos fantoches. Seus rostos esculpidos exibiam expressões aterrorizadoras, e os olhares, por mais inanimados que fossem, pareciam possuir uma vida própria. A atmosfera tornou-se um equilíbrio entre o arrepiante e o fascinante. Inesperadamente, uma batida na porta fez meu coração saltar no peito. O dono da casa, um idoso de olhar desconfiado, questionou-me sobre minha presença ali. Antes que eu pudesse articular uma resposta, ele começou a contar os fantoches, um a um, como se cada um tivesse uma história única e preciosa. Ordenou-me que deixasse o local. Ao retornar ao acampamento, quando a noite já caía, vi através da lona da barraca, e percebi um movimento sutil. Inicialmente, pensei que fosse a presença de um animal curioso, mas ao sair da barraca, deparei-me com um fantoche, sentado do lado de fora. A dúvida martelava em minha mente. Como aquele fantoche tinha parado ali? Seria obra do velho dono da casa? Decidi guardar aquele macabro fantoche e devolver no dia seguinte. Ao cair no sono, uma presença inquieta novamente rodeava a minha barraca, mas desta vez, parecia mais humana, com passos fortes e sombras altas indo e vindo do lado de fora da barraca. Movido pela curiosidade, saí para investigar, e antes que pudesse entender a situação, algo atingiu minha cabeça. A dor me fez desmaiar. Ao recobrar a consciência, me vi amarrado a uma cadeira, encarando o velho dono da casa, que afiava uma faca. Com um sorriso sinistro, ele me olhou e disse: "É como eu esperava, você tem belos olhos, João escolheu muito bem dessa vez." E riu profundamente. Aquele velho homem colocou o fantoche João em cima de minha perna e foi se aproximando com aquela faca. A aproximação do velho fez meu coração acelerar, pensei que seria meu fim. Mas, repentinamente, sirenes, como trombetas divinas, ecoaram do lado de fora. A polícia estava no local. O velho virou rapidamente para a janela, e me empurrou, e fugiu na direção oposta. O policial, ao entrar na cabana, explicou que alguém havia presenciado a cena de ontem à noite, e viu alguém me carregar pela grama desacordado. Não sei o que aconteceu com aqueles fantoches ou com o velho homem. Saí ileso graças à intervenção da polícia, mas a experiência sombria naquela floresta ainda atormenta minhas noites. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.